E o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem dito a aliados estar tranquilo em relação aos ataques que vem recebendo nas redes sociais. O André Anelli chega diretamente de Brasília, trazendo mais detalhes a respeito disso. O presidente Hugo Motta se diz respaldado na condução do seu trabalho. É isso, Anelli? Bem-vindo, boa tarde. É isso mesmo, Kobayashi. Obrigado. Boa tarde a você também. Boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, tem utilizado principalmente aquele resultado para a derrubada do decreto que instituía o aumento das alíquotas do IOF, aquela votação que teve quase 400 votos a menos de 100 pela derrubada do decreto presidencial, como um placar que é um exemplo daquilo que é o apoio dele junto aos colegas deputados federais. Então, Hugo Motta, utilizando esse placar, se diz respaldado em relação à tomada da decisão de primeiro pautar a urgência, aprovar a urgência e depois aprovar essa medida lá na Câmara dos Deputados e que ainda por cima foi também aprovada logo depois no Senado Federal. Então, Hugo Motta, diante dos questionamentos que têm sido feitos pelo governo federal, o governo agora adota uma outra postura, uma postura de embate direto com o Legislativo, começando principalmente pelas redes sociais. O governo federal tem utilizado o discurso de que tem beneficiado os pobres em detrimento dos ricos e que essa medida era um exemplo dessa política, porque o IOF iria incidir basicamente sobre aqueles mais favorecidos, uma vez que é um imposto cobrado na compra de moeda estrangeira, no envio de remessa para o exterior, também previdência privada. Então, o exemplo do governo é de que essa medida iria taxar apenas os mais ricos para que os mais pobres não fossem taxados. E esse discurso ganhou um adendo nas redes sociais nas últimas horas e que tem conseguido engajamento junto aos internautas, que é o fato da chamada taxação BBB, que seria dos bancos, das bets e dos bilionários. Esse discurso ganhou popularidade, o governo federal conseguiu fazer com que esse discurso ganhasse, então, o boca a boca nas redes sociais e provocou também críticas e ataques à Câmara dos Deputados. Mesmo diante desses ataques, então, Hugo Motta tem dito que segue tranquilo porque, na avaliação dele, pautar o IOF, que é a raiz de toda essa crise, foi um acerto porque trata-se, então, da defesa da prerrogativa do Legislativo e da vontade também dos deputados federais. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli. Já já você volta com mais informações. Por aqui eu já quero a opinião do nosso time. Fábio Piperno, você acredita que o Hugo Motta saia fortalecido depois dessa crise instaurada em relação ao IOF? É óbvio que ele sentiu o golpe das redes sociais também, porque essa reação é inédita. Esse governo tem a velocidade de uma jamanta na subida para reagir a qualquer coisa. Mas dessa vez, milagrosamente, conseguiram acertar. E é algo que, aliás, eu questiono, mas desde sempre, que nos assiste diariamente sabe disso. Porque a bola fica pingando toda hora e o governo não age. Ah, puxa a vida, reclama, pô, enfim, o Congresso quer mais emenda. O Congresso vai lá e consegue. Ah, o Congresso quer mais caro. Vai lá e consegue. Ah, o Congresso derrubou o veto lá do presidente. Não acontece nada. Nenhum tipo de reação. Agora, milagrosamente, alguém deu um estalo e falou, opa, pera lá. Nós temos algumas pautas, sim, que a gente pode começar a valorizar e também nós temos decisões do Congresso que nós temos que comunicar melhor para a sociedade. E eu já falei aqui, quer dizer, o Congresso ele morde mais emenda, ele aumenta fundo partidário, né? Ele aumenta fundo eleitoral, ele aumenta tudo, ele ganha sempre. E aí o Congresso, e aí o governo vai e responde com silêncio, puxa vida, perdemos, o que nós vamos fazer agora? Então, finalmente, houve lá uma reação. E como eu disse há pouco, pesquisa Quest aponta, sim, que dessa vez, pela primeira vez, o governo levou algum tipo de vantagem, porque vejam só, como é que você vai congelar a tabela do imposto de renda, o que significa que a cada ano mais gente vai pagar e na outra ponta aumenta
benefícios fiscais. Ou seja, então, esse mais gente que paga, mais peãozada paga o financiamento do Bolsa Elite. Só que o governo ficou quieto a vida inteira. Então, tardiamente reage. E você, como vê, hein, senhor Gustavo Segré? Foi uma narrativa mentirosa. Qual? Bom, BBB, bancos, concordo, pode taxar, estão ganhando muito dinheiro, segundo o próprio governo, pode taxar mesmo aí. Bets, taxa à vontade, isso sou a favor, mesmo que eu sou contra qualquer aumento de imposto. Agora, quando colocaram bilionários, aí eu falei, cara, aí tá a pegadinha, porque o IOF, ele está omitindo uma parte. Quando você, que está nos ouvindo, e você que não tem riqueza, que não faz parte desses bilionários, eu também não, e certamente ninguém daqui faz, vai fazer uma comprinha em qualquer lugar que tenha financiamento, você vai pagar IOF. O governo está te mentindo. É uma narrativa mentirosa, colocar os que têm contra os que não têm, como dizendo, porque aquele tem e eu não tenho. É uma narrativa da esquerda, muito assumida por ela, e agora o que foi que ganharam espaço nas redes sociais? E é verdade, ganharam. Chamaram 720 influencers da esquerda, que eu espero que tenham feito isso por pura e espontânea vontade, sem dinheiro no meio, até porque o governo está pagando 54 milhões de reais para ver o que nós falamos sobre fake news, de coisas de ódio. Então, talvez uma partezinha dessa possa ter ido para que os influencers ajudassem a ver de que maneira podiam contribuir para o governo. Mas esse BBB, a parte de bancos e bets, certinho. Bilionários é mentiroso. Ô Zé Maria, isso aí já faz parte de uma estratégia de comunicação? Mudou muito a estratégia de comunicação do governo e até do Congresso Nacional. Eu me lembro que o Rodrigo Maia foi o primeiro a enfrentar assim, uma barreira de comunicação muito grande e o grupo ali do ex-presidente Jair Bolsonaro forçou muito a barra, né? E faz parte de hoje do debate político essas ações. As plataformas tomaram um poder muito grande, né? Elas hoje conseguem o governo recuar, conseguem fazer o Congresso recuar, até na regulamentação, quer dizer, o Congresso estava pronto para votar o projeto de regulamentação das plataformas, não da internet, das plataformas, mas sofreu tanto que recuou, ou seja, as plataformas venceram. Então, hoje é um temor muito grande. E veja bem, o presidente da Câmara, ele se surpreendeu e ficou irritado com a reação do governo, né, e dos petistas e pediu socorro. A ministra Gleisi Hoffmann veio a público dizer que não gostou e deplorou essa história de ficar atacando o Congresso, mas na verdade é o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, não é exatamente atacando o Congresso. E qual a situação? É muito grave, porque o Centrão está sofrendo muito com esta polarização. Me dizem os deputados aqui, Kobayashi, que quando eles chegam no interior para pedir votos, aí perguntam, o senhor é Lula ou Bolsonaro? Aí, mas a minha proposta... Não, o senhor é Lula ou Bolsonaro? A minha proposta para educação, saúde... Não, eu quero saber se o senhor está de um lado ou de outro. E quando há esta identificação do eleitor com um lado ou com o outro, perdem os deputados de centro. Por exemplo, o presidente da Câmara, ele apanhou muito para colocar em pauta o projeto da anistia. E isso essas críticas vinham exatamente, e ainda vem do PL e da direita. E agora ele está apanhando da esquerda, dos dois lados, né? Então é uma situação meio complexa politicamente. Então haverá uma reação do Congresso Nacional ou uma tentativa de acordo, né? Por aqui, quando todos perdem, o acordo é inevitável. Ô, Alan Gano, eu quero a sua opinião sobre essa estratégia de comunicação do BBB, né? Que são as bets, os bancos e os bilionários, porque traz um pouco também de uma demonização da prosperidade, de como não pode ser rico, isso é um absurdo, tem que acabar com essa riqueza toda. Isso tá enraizado também nessa estratégia de comunicação? Tá enraizado, e eu acho que a população brasileira ela tá um pouco mais vacinada em relação a isso. Tem essa ideia, né, de que o mercado financeiro, os bancos não produzem, porque quando você pega uma indústria é muito fácil, né? É palpável, você vê a produção ali. Eu vejo aqui, o celular. Quando você vê o mercado financeiro, o banco, você fala assim, mas afinal de contas, o que eles produzem? Só que eles são essenciais
na sociedade. A esquerda fala que trabalha com a especulação, que isso aí é um mercado especulativo. Como é que você responde, hein, Alangani? Não, na verdade, especulação nada mais é do que fazer uma aposta para onde vai o preço, o investidor está correndo risco e a especulação, se a gente olhar na teoria de finanças, ela não é ruim, pelo contrário, dá liquidez no mercado. Né? O tempo inteiro você tem negócio de alguém comprando e alguém vendendo porque tem um especulador. Agora, os bancos, eles viabilizam o mercado de crédito e o mercado de crédito é essencial para o crescimento econômico. Há uma farta literatura acadêmica que mostra uma relação positiva entre desenvolvimento do mercado financeiro com diminuição da pobreza, com crescimento econômico. E a razão é simples. Se você tem um mercado financeiro mais desenvolvido, você vai ter mais crédito, mais mercado de capitais, mais dinheiro para as empresas. Essas empresas com mais dinheiro vão investir mais, vão crescer, vão gerar renda, vão gerar emprego. Então, é uma bobagem dizer que o banco está prejudicando a sociedade, o mercado financeiro está prejudicando a sociedade. Outro ponto, né? O bilionário, né, dá uma impressão que é alguém assim, é um herdeiro, né, o Jeff Bezos, né, pega o da Amazon, pega o Elon Musk, né, esse pessoal aí, parece que eles são herdeiros assim, e aí eles receberam uma grana e não fazem absolutamente nada. Tenta ser o Jeff Bezos para você ver, tenta ser o novo Steve Jobs para você ver. Hein, Piperno? A cara do Piperno. Tenta ser o Elon Musk para você ver. Esses caras são bilionários porque eles têm uma mente muito acima da média. Eles têm uma capacidade de produção, de produtividade muito acima da média. Eles construíram uma série de empresas que geram milhões de empregos, que geram renda. E a partir do momento, no limite, quando você, por meio de taxação, você estrangula esse pessoal, você desincentiva a produção. Ora, o sistema socialista nada mais é que isso. Por que o socialismo falhou, Koba? Porque você criou um sistema que não premia a meritocracia e a produção. Então essa ideia também o brasileiro já está muito vacinado do nós contra eles, ricos contra pobres. Vamos taxar banco, mercado financeiro, vamos taxar bilionário. Não é assim que funciona. Economia não é um jogo de soma zero. Na verdade, quando você reduz imposto e quando você dá mais para o setor privado, você tira pessoas da pobreza. Fábio Piperno. Eu quero dizer o seguinte, Deng Xiaoping, que era o líder político do país mais próspero do mundo nos últimos 40 anos, né, o país que mais cresceu, ele falava exatamente enriquecei-vos, era o recado que ele dava lá para a população. E não tem absolutamente nada contra isso, as pessoas têm que se tornarem mais ricas mesmo. Só que e também mas não é tirando de um e dando para outro. Aqui não é crítica a bilionário nenhum. O que tem que ser combatido, e o Brasil nunca fez isso na vida, é combater privilégio. Porque taxar a Bolsa Elite é difícil aqui no Brasil, porque olha, eles têm vastos lobbies muito bem pagos aí no Congresso desde sempre. Sabe que no Brasil tinha um grupo político lá no Segundo Império chamado os Saquaremas. O que eram os Saquaremas? Agricultores muito prósperos e tal, né? Que habitavam aquela região lá do Rio de Janeiro e tal, todos ligados ao Partido Conservador, que nomeavam praticamente todos os ministros, garantindo privilégios para eles. Mas desde sempre. Então o que se defende é o seguinte: tomara que o Brasil tenha cada vez mais bilionários, mais milionários, mais gente rica, viva cada vez melhor. Só que tomara também que todos paguem impostos. Ô Piperno, uma pergunta rapidinha para você. Você acha que tem uma correlação absoluta entre o bilionário e um privilégio, um incentivo fiscal? Todos os bilionários são bilionários por conta de alguma ajuda, algum privilégio do governo? Eu vou te inverter a pergunta. Me aponte um setor aqui no Brasil que tenha gerado bilionários que não tenha isso. Até porque tem uma coisa. Me aponte, tirando o Grupo VEG lá de Santa Catarina, para quem eu sempre rendo as minhas homenagens. Por exemplo, qual o grande grupo industrial do Brasil que hoje é um grupo global e que cresceu sem apoio do governo e sem vantagens fiscais? Do BNDES. Não, eu estou te falando sem vantagens fiscais, exatamente. Não tem. Me aponta em um. Você falou da VEG aí, eles cresceram apesar do governo, por toda a falta de apoio que precisaria, inclusive, para a transição energética, por exemplo. Eles vendem placas fotovoltaicas. Ou seja, o cara ainda encontra obstáculos do governo e ainda assim consegue crescer. Eu não sei se eles têm obstáculos. Eu estou dizendo que a regra realmente é bater no caixa do governo, me ajuda aí. E aí eu estou falando também de agronegócio, estou falando de grandes grupos de comércio e tal. Companhia de aviação. E companhia de aviação, todos. E tem mais uma coisa. O mais importante grupo de alta tecnologia do Brasil é a Embraer, que
né? Coincidentemente, era uma empresa estatal. Agora, é o seguinte, Piperno, é verdade que Fecha tem aí, muito... Galinha. Não, tem muito subsídio fiscal, não há dúvidas disso, mas, mesmo assim, o empresário continua pagando muito imposto, tem uma alta taxa de juros, lida com uma burocracia infernal, então significa que alguns setores pagam menos que a média, mas estão pagando imposto. Quer falar, Piperno? Não, que tem... Mas Pra gente seguir, vamos lá. Essa coisa assimétrica. Tem muita gente com grandes vantagens, com grandes benefícios, e tem um outro pedaço que paga muito, é verdade.